Tenho o prazer de bater um papo em nossos estúdios com a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva. Estamos falando aqui da Rio 90, da Rio Mais 20, Rio 92, Rio Mais 20, as conferências das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento também ambiental. Ministra, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. A senhora falava dos retrocessos da Rio Mais 20, dessa política conservadora do governo Dilma com relação às ações ambientais no país e da própria postura do governo com relação aos documentos, às iniciativas da Rio Mais 20. A senhora citou a medida provisória 558, que reduziu 8 unidades de conservação na Amazônia, e a PEC 213, que já tramita no Congresso, que busca transferir do Executivo para o Legislativo a responsabilidade de demarcar as terras indígenas, e citou outros pontos também. Mas, trocando em miúdos, deixando bem claro para quem nos assiste, ministra, quais seriam os impactos do resultado da Rio Mais 20 para a Amazônia e para o nosso estado do Acre? Bem, como o que saiu da Rio Mais 20 foi apenas uma sinalização genérica de que nós teremos objetivos para o desenvolvimento sustentável, isso na prática significa uma espécie de par de cal na memória da Rio 92 e o enfraquecimento do multilateralismo para essa agenda. Só para as pessoas entenderem, né? Para se resolver um problema da magnitude do problema das mudanças climáticas, é preciso um esforço de todos os países. Países ricos e países emergentes, com obrigações de redução. Porque hoje a China, ainda que seja um país emergente, ele já é o maior emissor do mundo. Só que os Estados Unidos, que é o segundo, não é, tem per capitamente falando maior emissão do que a China. Um americano tem emissão equivalente a 25 chineses. Mas todos deveríamos ter responsabilidades, ainda que diferenciadas. Da forma como ficou decidido, graças à operação Canhestra do Brasil, nós saímos de lá com a sinalização de que em 2015 teremos objetivos genéricos para o desenvolvimento sustentável, ou seja, não há mais obrigações. Não havendo obrigações, toda essa agenda que estava de pagamento por serviços ambientais, que de certa forma favorece a Amazônia, a valorização da floresta em pé, no âmbito da discussão de mudanças climáticas, ficou prejudicada. Por exemplo, se um empreendedor tem uma determinada área de terra, quer mantê-la preservada, porque ele, antenado que ouviu dizer que vale a pena vender crédito de carbono, receber por serviços ambientais, manter a sua floresta em pé e receber uma compensação por isso. Quer dizer, então, que esse tipo de empreendedor acaba sendo desestimulado depois da Rio Mais 20? Na verdade, esse tipo de investimento fica enfraquecido, porque no âmbito do protocolo de Kyoto, todos teriam que ter metas. E se essas metas não são cumpridas internamente, você pode adquirir os créditos fora do teu país, do teu território. Então, é por isso que esse mercado, ele é uma oportunidade, mas ele é polêmico. No meu entendimento, ele só pode ser viabilizado se for para um esforço adicional. Não pode ser para transferir a responsabilidade do país emissor para um outro país, senão o problema continua acontecendo lá do mesmo jeito. E a conta não fecha. Mas, como adicionalidade, quando se tem obrigação de cumprir uma determinada meta, isso fortalecia o mercado de crédito de carbono. Com essa postura agora dos países, isso ficou enfraquecido. E provavelmente isso vai se aprofundar. Porque até 2015 nós estamos no vácuo e em 2015 teremos esses objetivos que são vagos. Obviamente, se eles levaram 20 anos para simplesmente dizer que terão que esperar por mais 3 anos, provavelmente devem pedir mais tempo depois. Agora, também há uma grande mobilização da sociedade, já que os governos aos poucos foram exilando a ciência do debate, ignorando a opinião pública internacional. A sociedade começa a se mover no sentido de que algo precisa ser feito. Existem 2 grandes debates sendo travados hoje no Congresso Nacional. O primeiro, o Pacto Federativo, uma redistribuição da riqueza desse país adquirida através dos impostos. Uma reavaliação das dívidas dos estados, porque a União
Inclusive, até mesmo o indexador está sendo repensado, de cálculo de juros para as dívidas dos estados. Fala-se também da redistribuição equitativa dos royalties do pré-sal. Onde é que a Amazônia entra nisso tudo? Se cobra muito da Amazônia. A nossa área de reserva legal é de 80%. Nós temos todo um critério e o olho do mundo sobre nós. A senhora defende que no Pacto Federativo e na distribuição dos royalties do pré-sal, a Amazônia tem uma compensação maior, seja vista de uma maneira diferenciada? Eu acho que a Amazônia tem que ser vista de uma maneira diferenciada de um modo geral, inclusive daquilo que ela mesma produz. A maior fonte de geração de energia do Brasil vem da Amazônia, da hidroeletricidade. 63% da energia de hidroeletricidade vem da Amazônia. Ainda vai crescer. Esse potencial, ele é grande. Claro que precisa ser feito com critérios de sustentabilidade. Não pode ser feito como estão fazendo Belo Monte, que é completamente inviável até agora do ponto de vista econômico, social e ambiental. Mas, na discussão do Código Florestal, havia um artigo que dizia que 1% dos recursos gerados com a energia produzida na Amazônia, das grandes hidrelétricas, deveriam retornar na forma de investimentos para recuperação de áreas degradadas. Seria criado um imposto, então? Não é um imposto, é apenas uma espécie de compensação. Já que a gente está gerando energia para atender às necessidades do país como um todo, é justo que essa energia, que depende da água, e se a Amazônia for destruída, nós vamos ter problemas em relação aos nossos reservatórios, é justo que uma parte dos recursos venham para proteger a própria Amazônia e manter a fonte de geração. Por incrível que pareça, a presidente Dilma vetou esse artigo. E no argumento era que era para o bem da nação, um argumento vago que se presta a qualquer tipo de situação, uma panaceia. Então, imagine se aquilo que a Amazônia produz como recurso que legitimamente ela poderia receber, mesmo assim não é repassado, o quanto dá trabalho você pegar, inclusive, os recursos do pré-sal. No caso do pré-sal, eu acho que deve beneficiar o conjunto mesmo do país, porque é um recurso fora da plataforma continental, tem uma legislação específica, e como é uma energia fóssil, e que as emissões de CO2 vão prejudicar a Amazônia, e prejudicando a Amazônia prejudica os nossos reservatórios, é uma espécie de tiro no pé na nossa galinha de ovos de ouro. Portanto, é preciso que haja, sim, uma forma de valorização da floresta em pé, da proteção da biodiversidade e dos nossos recursos hídricos. O governo do Acre realizou uma extensa agenda durante a Rio+20 e eu queria saber se a senhora participou efetivamente dessa agenda. Eu participei de uma das atividades que foi promovida pela Secretaria das Mulheres, onde estava a nossa secretária Concita, minha querida irmã Concita, e a nossa primeira-dama, Marluce. E foi uma atividade bem interessante, mostrando a contribuição do feminino para essa luta do desenvolvimento sustentável, as raízes do socioambientalismo na Amazônia. E eu fiz uma palestra mais geral falando da crise civilizatória que nós estamos vivendo. E que essa crise precisa de um esforço muito grande da humanidade, que obviamente nós tivemos aqueles que têm visão antecipatória, que foram os índios, os seringueiros, que começaram a sinalizar, quando a ciência ainda nem dizia que se a Amazônia fosse destruída, o sul, o sudeste e o centro-oeste iriam virar um deserto, eles já estavam antecipando aquilo que a ciência depois revelou. Então a minha participação foi nesse evento, que foi um evento muito interessante. E, enfim, durante a Rio+20 eu participei de vários eventos, em torno de 22 eventos na Cúpula da Terra. Inclusive super aplaudida na Cúpula da Terra, a Cúpula dos Povos. Ministra, o César Farias, o Zé Jarina, faz a seguinte pergunta para a senhora. Senadora, como é que a senhora viu a Rio+20, ou Rio-20, ele faz uma brincadeira aqui, e a ideia de trabalhar com as comunidades extrativistas através de oficinas de produção de biojoias, com um design Marina Silva ainda de pé? Seria muito interessante essa sua ideia. Além de gerar renda e estimular a criatividade destas comunidades, passaria a existir um manejo de produtos florestais não madeireiros.
E aí, ministro, o que a senhora pensa aí da ideia de um design Marina Silva para as biojoias? Incentivar isso daí? Meu amigo César Faria. Eu sou apaixonada mesmo pelas biojoias, eu admiro o trabalho do César, né? Toda vez que eu venho aqui, que eu tenho um tempinho, a gente fica trocando figurinhas. E eu ainda faço essas coisas assim, como um hobby, porque eu não tenho tempo, né? Mas eu tenho a minha oficina e quando eu tenho um tempinho eu dou duro. Tem várias peças que eu já desenhei, algumas que eu executei. E obviamente que se algum dia eu for fazer um projeto, eu quero fazer associado a algum projeto social. Mas por enquanto ainda não tenho tempo. Agora eu concordo, né? Essa ideia da Rio-20 é uma Rio-20 que aconteceu no Rio de Janeiro, foi lamentável. Colocaram uma pá de cal na memória da Eco 92, a Eco 92 tinha alavancado vários processos no mundo inteiro, porque dali nós saímos em 92 com a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, da Desertificação, a Agenda 21 e o termo de referência para a Carta da Terra. 20 anos se passaram e a única coisa que ficou deliberado é que teremos vagos objetivos do desenvolvimento sustentável. E os governos todos criticando o documento brasileiro, e o governo é feliz porque conseguiu a assinatura de todos. É claro que um autógrafo em cima de um papel que não tinha compromissos, em relação a financiamento, em relação à governança e ao que se vai fazer daqui para frente, era muito fácil assinar. Difícil era liderar uma agenda que faça jus à potência ambiental que nós somos, né, e que pudesse sinalizar novos compromissos para os próximos 20 anos. Mas, como eu disse, o Brasil patrocinou no plano global aquilo que ele está fazendo no âmbito nacional. Além de dezenas de internautas que curtiram aqui a entrevista, a Michele Gomes diz que bom, que beleza ter a ministra no programa. E o Neudes Pereira faz uma pergunta. Senadora, a senhora vai ou não vai criar um novo partido político? E se a senhora for criar, pode contar com o meu apoio. Já estou cansado desses partidos tradicionais que só querem fazer da política, ele diz aqui, um fiasco. Querem fazer da política emprego e barganha. É o Neudes Pereira chateado com a política tradicional e pedindo para a senhora criar o seu partido, senadora. Eu tenho sido muito cautelosa com essa discussão do partido, sabe, Alain? Eu digo que o PT levou muito tempo para poder ser criado. E se o PT que discutiu tanto, que estava baseado nos princípios do marxismo-leninismo, da força das comunidades de base, hoje virou no que virou no plano nacional, não é? Com os desvios que nós temos, que, enfim, a sociedade está acompanhando. Imagine se você cria um partido de supetão. Então, nesse momento, eu estou participando de um movimento, que as pessoas chamam de um movimento pela nova política, porque eu sinto que no Brasil e no mundo há um descolamento da sociedade, desse núcleo estagnado do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro. E esse descolamento eu estou chamando de borda. Essa borda tem uma nova militância. Não é mais a militância dirigida pelo partido, pelo sindicato, pela corporação, pela universidade, pelo DCE, pelo CA. As pessoas hoje elas se colocam por elas mesmas naquilo que eu chamo de ativismo autoral, não é? O ativista autor, ele se envolve pela causa, pelos propósitos, pelo princípio, mas também pelo prazer de ele dar uma contribuição viva, criativa, produtiva. Ele não quer ser espectador. E na cúpula dos povos isso era claro, né? Você tinha ali um grupo que ainda está muito ligado ao ativismo dirigido, tentando inclusive blindar o governo, e a sociedade, principalmente a juventude, fazendo a marcha ré. Foi uma passeata que foi feita pelos jovens, com mais de 3.000 pessoas, em que não houve nenhum tipo de divulgação feita pelo Fórum Oficial da Cúpula dos Povos, mas mesmo assim eles conseguiram mobilizar uma grande quantidade de pessoas. E as oficinas autogestionárias, que eu inclusive participei delas todas, alguma delas até organizei, não dava menos de que 2.000, 3.000 pessoas. E eram todos com esse perfil de pessoas que estão insatisfeitas com essa visão de que a política é apenas eleição. Política é muito mais do que eleição. Aliás, só merece participar de eleição quem é capaz de discutir propostas, discutir ideias no intervalo das eleições. Ministro, nosso tempo está estourado e a produção já está brigando comigo, mas me responda rapidinho. A Sandra Werneck disse que começam as filmagens do seu filme agora em julho. Tá tudo certinho?
A Sandra continua com o projeto, ela teve um momento difícil em relação à captação de recursos, porque uma das coisas que eu falei para a Sandra era que eu não queria recursos públicos no filme, né? E obviamente que tem também um recorte para o patrocínio de empresas, de acordo com critérios que estão estabelecidos no âmbito do filme, e agora ela está encaminhando com esses critérios. Como a gente não tem pressa em relação a essa questão, é um projeto dela e obviamente que com a minha concordância e da família, eu espero que ela consiga os meios para fazer o filme. Em tempo, Marina está no acto do aniversário de seu paizinho. Quantos aninhos? Exatamente. O meu pai faz 85 anos, seu Pedro Seu Agostinho. Pedro, tá 85. 85 anos, graças a Deus está muito bem. Eu saio daqui, vou direto lá para os 70 da BR, onde vou me encontrar com meu pai, minhas irmãs e a família Silva vai estar toda lá. E eu vou aproveitar para mandar um abraço para os meus sobrinhos, né? Para o Fabinho e para o filho da Fofa, que toda vez eles me cobram, o Cauã também. Você não mandou um abraço para mim no programa do Alan Rick. Dessa vez eu vou pagar o mico e vou mandar. Tá dado um abraço. Obrigado, ministra. Que prazer ter a senhora aqui. Parabéns a seu Pedro, 85 anos de idade. Parabéns à ministra Marina Silva, que é sempre uma ótima entrevista, um ótimo bate-papo no Gazeta Entrevista. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do programa. Até já.